Galera, vamos lá então. Muito bem, turma, muito boa noite. Estamos reunidos com a turma da Psicologia, quarto período. Hoje é uma quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, e estamos reunidos para a nossa aula de Psicologia Existencialista, né? Então vamos hoje dar continuidade à nossa discussão sobre o tema do existencialismo. A gente vai falar muito existencialismo aqui, porque é a nossa temática principal, né? Então eu preparei uma aula hoje bem legal para vocês. Vai ser uma aula até um tanto quanto resumida, mas que vai dar para a gente ter uma noção, assim, as primeiras noções sobre o existencialismo. A gente começou a falar mais especificamente do existencialismo na aula passada, né? E hoje, então, a gente vai dar continuidade. Eu estou chamando essa aula de considerações iniciais sobre o existencialismo, parte 2, que fizemos uma primeira parte semana passada e hoje vamos dar continuidade. E a cada aula a gente vai procurar tecer mais e mais considerações sobre o existencialismo, que é o chão, né, a base principal dessa disciplina. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, considerações iniciais sobre o existencialismo, parte 2. Eu peço que vocês me desculpem, porque realmente eu preparei uns slides assim com muito capricho, mas como a gente mudou a forma de apresentação, ele vai ficar um pouquinho desconfigurado mesmo. E agora, para não gastar tempo, vai ficar assim. Na próxima, eu sigo a dica do Gibran, salvo em PDF para não desconfigurar, né? Muito bem. Igual eu disse, geralmente eu apresento primeiro em PowerPoint, porque eu tenho a liberdade depois de editar, fazer alterações, né? Então, se eu transformar em PDF logo, depois dificulta, eu tenho que fazer um trabalho mais dobrado, né? Beleza, obrigado, Cris. Vamos então, vamos que vamos, beleza. Bom, pessoal, vamos então fazer algumas considerações importantes sobre o existencialismo, né? Uma filosofia que surgiu no século XIX, né? E os principais nomes dessa fase inicial do existencialismo são o Søren Kierkegaard e o Friedrich Nietzsche, né? Kierkegaard tem uma vida muito breve, né? Viveu uma vida um tempo muito abreviado, né? Ele era um dinamarquês, nasceu e morreu em Copenhague, na Dinamarca, né? Viveu apenas aí um período de 1813 a 1855, e ele é considerado o pai do existencialismo, né? Vamos falar um pouco mais de Kierkegaard hoje. O outro grande pensador existencialista é Friedrich Nietzsche, alemão, que nasce em 1844 e morre em 1900. Depois vamos abordar mais um pouquinho também sobre Nietzsche. Então, Kierkegaard e Nietzsche são considerados os dois principais filósofos da fase inicial do existencialismo. E Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, ok? Só que é importante a gente lembrar que eles mesmos não deram esse nome para a sua corrente filosófica. Quem vai atribuir essa nomenclatura para essa linha de pensamento são pensadores posteriores a eles, né, do século XX. Geralmente a história é assim, né? A gente classifica, dá nomes, rotula, faz classificações posteriormente. É igual, por exemplo, a Idade Média. Não foi a Idade Média que se autodenominou Idade Média. Foram pesquisadores, pensadores de tempos posteriores que olharam para o passado e cunharam, né, esse período de Idade Média, né? Então, geralmente, a história tem essa característica, né? Gerações posteriores, futuras, pesquisadores, estudiosos, que olham para o passado recente ou mais distante, e então atribuem nomes, nomenclaturas, classificações. A filosofia existencialista recebeu esse nome depois, no século XX, tá bom? Mas é importante guardar essa informação, que os dois principais pensadores dessa fase inicial do existencialismo são Kierkegaard e Nietzsche, e sendo Kierkegaard considerado o pai do existencialismo. Ok?
O existencialismo, ele ultrapassou o século XIX e alcançou o século XX, né? No século XX, os principais pensadores do existencialismo foram o Jean-Paul Sartre, né? E o Heidegger. Eu acabei digitando o nome de Heidegger aí errado, né? Peço perdão a vocês, saiu com um pequeno equívoco aí, né? Mas eu vou corrigir depois, tá bom? Então, Jean-Paul Sartre, o francês, né? Um importante pensador do século XX, ele é o principal, vamos dizer assim, representante, né, do existencialismo no século XX. Eu não sei se eu consigo editar esse slide aqui, mas eu vou escrever aqui no chat o nome correto do Heidegger, que eu acabei digitando aí, digitando uma palavra errada aí, né? Então, peço uma palavra, não, uma letra, né? Então, eu vou digitar aqui no chat o nome certo, o correto dele, né? É assim, ó, com 2 Gs, né? Aí, então, esse que é o nome correto. É Heidegger, Martin Heidegger, né? Tá bom, depois no slide final, eu prometo que eu corrijo aí esse pequeno detalhe. Na hora que eu digitei errado. Então, esse que é o nome, a forma correta da grafia do nome de Heidegger. Então, o Jean-Paul Sartre e Heidegger são os grandes filósofos aí da linha do existencialismo no século XX. Muito bem. Hoje vamos focar mais no Nietzsche, no Kierkegaard, e falar um pouquinho também do Jean-Paul Sartre. Mas vamos devagar aos poucos, porque o existencialismo é uma corrente de muita profundidade, reflexão, a gente tem que ir com calma, né? Kierkegaard foi o filósofo dinamarquês que combateu a filosofia especulativa. Aquela filosofia muito voltada para a linha metafísica, né? Muito especulativa. Então, Kierkegaard combateu esse tipo de filosofia, né? Nós já sabemos também que Karl Marx também foi um crítico dessa filosofia especulativa, da filosofia idealista, né? Bem, Kierkegaard colocou em questão os propósitos, as causas e as consequências das ações humanas, mas dentro de qual contexto? Da realidade do indivíduo. Isso aqui é muito importante. São esses elementos que vão transformar o Kierkegaard num grande, num importante pensador existencialista, né? Ele valoriza muito a questão do indivíduo, né? Ele vai discutir os propósitos das ações humanas, né? Quais são os propósitos das ações humanas? Quais são as causas? Quais são as consequências? Mas ele vai discutir isso na esfera do indivíduo, né? No contexto do indivíduo, né? Na realidade do ser humano, na sua individualidade. Por isso que esses pensadores, eles vão assim, se tornar muito importantes para a psicologia existencialista, por isso, porque eles trabalham muito a questão, esse é um dos fatores, né? Porque eles trabalham muito a questão do ser do indivíduo, né? E assim por diante, né? Então, essa grande valorização do indivíduo em Kierkegaard é uma das principais marcas da sua filosofia existencialista, né? Então, essa realmente é uma característica fundamental do pensamento existencialista de Kierkegaard, ou da filosofia kierkegaardiana. Ok? Mudando aqui o slide. Agora, Kierkegaard, olha só como é que ficou lá o nominho lá na parte direita do slide. Ficou todo desconfigurado, né? Depois a gente melhora isso. Kierkegaard, ele é um filósofo existencialista, mas ele não abre a mão da fé, né? Ele não abre mão da fé. Então, assim, ele é um existencialista cristão, né? Então, ele trabalha com o pressuposto da fé.
Essa é uma diferença de Kierkegaard, por exemplo, fundamental em relação a Nietzsche, por exemplo. Mas vamos devagar, então. Para Kierkegaard, a fé torna a existência humana autêntica, né? Torna a existência humana autêntica. Por meio da fé, o ser humano pode acessar a transcendência de Deus, né? Quando o ser humano nega a Deus, Kierkegaard entende que ele acaba sendo reduzido a nada. Então, para Kierkegaard, a fé é um elemento muito importante. Ele é existencialista, repito, ele é existencialista sim, mas ele é um existencialista cristão. Existem os filósofos existencialistas cristãos, assim como existem os filósofos existencialistas ateus, né? Que negam a existência de Deus, que negam qualquer perspectiva da fé, ok? Agora, veja bem, para Kierkegaard, o fato dele trabalhar com a fé não significa que ele deixa de valorizar a existência concreta do ser humano, né? Por isso que ele é um existencialista. Ele entende o seguinte: nós é que damos sentido às nossas vidas, né? Nós é que damos sentido à nossa existência. Então, é como se Kierkegaard dissesse assim: não é que eu dependo de Deus para que a minha vida, para que eu dê sentido à minha vida, mas com a fé em Deus, eu consigo suprir certos vazios da existência humana. Então, Kierkegaard entende que nós damos sentido às nossas vidas, nós damos sentido às nossas existências, ou à nossa existência, a partir do concreto e não do abstrato. O que significa isso? Veja bem, para explicar isso, eu vou comparar com o pensamento filosófico de Platão, né? Platão, a gente vai lá, voltar um pouco no Platão para a gente comparar e entender aí melhor o Kierkegaard, tá ok? Platão dizia o seguinte, que a existência humana, e bem como toda forma de existência neste mundo material em que nós vivemos, que Platão chamou de mundo sensível, sensível porque pode ser percebido pelos sentidos, né? Não sensível de sentimento, mas sensível pode ser percebido pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Então, o mundo em que vivemos é um mundo sensível, ou seja, onde há uma realidade material sensível que pode ser percebida pelos sentidos. Então, dizia Platão, esse mundo sensível em que nós vivemos, para quem já estudou filosofia, vai ser um pouquinho repetitivo para você, mas para quem não fez filosofia, vai ser legal dessa explicação, para a gente entender melhor o Kierkegaard. Esse mundo sensível em que nós vivemos, dizia Platão, ele é resultante ou ele deriva de um outro mundo superior, num plano espiritual, num plano das ideias, que ele vai chamar então de mundo das ideias, mundo das formas. Ideia, no grego e na filosofia platônica, não é ideia pensamento. Ideia, no grego de Platão, no grego, na filosofia platônica, é formas. Ideias são formas. Formas abstratas, puras. Essências puras, abstratas, universais. Então, falando de outra maneira, Platão dizia o seguinte: tudo que existe nesse mundo material no qual nós vivemos, existe tão somente porque primeiro existe num plano superior espiritual das ideias, das formas, e de lá tudo é derivado. Então é como se ele está criando uma metafísica, ele está propondo uma explicação metafísica para a origem do mundo, da vida e da vida humana, principalmente. Então ele está dizendo o seguinte: tudo que existe nesse mundo material e sensível só existe porque primeiro existiu numa forma ideal, uma essência universal, eterna, no plano superior das ideias, no plano do mundo das formas, ou no mundo das ideias.
E de lá é que tudo deriva. Ao dizer isso, o que Platão está dizendo? Que para tudo que existe neste mundo material e sensível em que nós estamos, há uma essência universal primeira, há uma essência universal eterna, de onde tudo se origina, de onde tudo emana. Ok? Então, olhando para a vida humana, Platão está dizendo o seguinte: para que haja vida humana, a espécie humana, há uma essência universal humana no plano superior das ideias. De lá é que vem, que vai emergir essa essência humana que vai gerar a vida humana. Então, Platão está dizendo o seguinte: existe uma essência humana universal, da qual todos nós derivamos. Então, Platão dizia o seguinte: essa essência humana universal localizada no mundo das ideias, no mundo superior, espiritual das ideias, ela é universal, ela é eterna, ela não morre, ela não se deteriora, ela não é corruptível, ela é una, de unicidade. Dessa essência una, universal, eterna, derivam todas as vidas humanas. Aí, aqui no mundo sensível, nós somos milhares e milhões e bilhões de seres humanos, né? Mas, 7 bilhões, né? Mas nós somos esses milhões e bilhões de seres humanos que somos oriundos de uma mesma essência universal, eterna, que pré-existe a nós. Essa é uma tese central da filosofia idealista platônica. Tudo bem? Todos os filósofos idealistas, lógico, com variações, vão nessa tese central. Essa é a ideia do Platão. É o chamado idealismo platônico ou dualismo platônico. Por que dualismo? Porque no entendimento da filosofia platônica existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo espiritual superior das ideias. É o dualismo platônico ou idealismo platônico, ou também chamado de teoria das formas. Essa é a linha idealista de pensamento. Os existencialistas vão dizer não a essa tese, vão dizer não a essa proposta platônica e todas as suas variantes. Então, os existencialistas vão dizer o que existe primeiro, de fato, é a existência. Por isso, então, a frase. Vamos tomar a frase de novo aqui, olha. Para Kierkegaard, nós damos sentido às nossas vidas a partir do concreto. O que é o concreto aí? A existência. Então, para os existencialistas, primeiro não é a essência, é a existência real, é o concreto. E não um abstrato. O abstrato é a essência, cuja teoria defendia Platão. Né? No século IV, lá de V para IV a.C. Então, os existencialistas vão dizer é a existência que vai dar sentido à nossa vida, e não uma essência previamente concebida ou previamente existente. Não, é a existência real, concreta. Por isso, então, agora, a gente entende melhor a frase. Para Kierkegaard, nós damos sentido às nossas vidas a partir da nossa existência concreta, e não de uma essência abstrata, universal, que nos precede. Essa que é a ideia central dos existencialistas, Kierkegaard, Nietzsche, Jean-Paul Sartre e assim por diante. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Eu voltei um pouquinho em Platão para a gente entender melhor essa frase que fala do concreto e do abstrato. O concreto é a nossa existência real, o concreto é a nossa existência real e o abstrato seria a essência. Sim, para Kierkegaard, Deus é uma realidade concreta, é uma realidade. Sim, para ele é uma realidade. Só que Kierkegaard entende, eu estou vendo a pergunta aqui do Thales, só que Kierkegaard entende que nós vamos encontrar o sentido da nossa existência a partir de nós mesmos, que nós não precisamos dessa concepção prévia e essencial, essência universal, para explicar Deus. Perdão, para explicar a nossa vida. Mas se cremos em Deus, diz o Kierkegaard,
temos condições de vencer melhor as dificuldades, os obstáculos da vida e de suprir os vazios da nossa existência. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Eu não programei para hoje muitos slides em termos de quantidade, não, para que a gente possa ir com calma. Não, Kierkegaard não é um determinista, realmente concordo com você, Gilberto. Kierkegaard não é um determinista. Deixa eu voltar um pouquinho esse slide aqui, só um pouquinho. Tá, acho que já ficou claro isso, né? Quer dizer, para Kierkegaard, assim, pela fé, o ser humano pode acessar a transcendência de Deus. Isso é importante destacar também. Então, Kierkegaard não abandona a fé, ele não nega a importância da fé, ok? Muito bem. Então, Kierkegaard é um existencialista, mas ele não abre mão da questão da fé, ele é um existencialista cristão. Mudando de slide. Bom, qual é o foco principal da filosofia existencialista? É o estudo sobre os seres humanos. Mas veja bem, vamos entender aqui uma coisa muito importante. Sócrates, no 5º século antes de Cristo, ele já deu grande ênfase ao estudo dos seres humanos, ao estudo da humanidade. Tanto que a gente costuma dizer que em filosofia, em Sócrates, dá-se início à filosofia antropológica, a filosofia voltada para o ser humano. Platão também discutiu muito a questão do ser humano, sobretudo a questão do ser humano vivendo em sociedade, tanto que ele escreveu aquela importante obra República, né? Onde ele fala da organização da sociedade humana. Aristóteles também discutiu muito a importância do ser humano, né? Então, esses filósofos, esses grandes filósofos aí já lá no século V e IV a.C., já estavam discutindo a importância dos seres humanos. Os primeiros filósofos da Grécia, nos séculos até meados do século V, né, eles discutiam muito a cosmologia, né, a questão do cosmos, a origem da vida, a origem do universo. A grande discussão deles era essa. Sócrates vai direcionar as discussões filosóficas para o campo do ser humano. Aqui. Bom, mas acho que já melhorou. Então, Sócrates falava o seguinte, que nós precisávamos, ele falava assim, nós precisamos agora avançar para discutir o ser humano, porque os filósofos da cosmologia discutiam muito a questão do universo, da origem do universo, da vida, etc., do cosmos. E Sócrates vai propor uma discussão voltada para o ser humano. Então, discutir, analisar o ser humano não é novidade em filosofia. Kant discutiu muito a questão da ética, né, humana e assim por diante. Então, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, já se discutia sobre os seres humanos, sobretudo a partir de Sócrates. Sócrates implanta essa linha, né, de pensamento. Porque, gente, um parênteses importante, para quem tem algum preconceito com filosofia, entenda uma coisa, a filosofia é uma reflexão que sempre tem um campo de investigação, e assim ela tem vários campos de investigação, não é uma coisa sem sentido. A filosofia sempre tem uma linha de pesquisa, e ela tem várias linhas de pesquisa, campos de investigação. A filosofia, ela define os seus campos de investigação, a filosofia da história, a filosofia da linguagem, filosofia antropológica, e assim por diante. Então, sem essa de achar que a filosofia é um pensar sobre nada. Não, o filósofo não é um alienado, o filósofo é alguém que está pensando sempre a realidade do mundo, da sociedade, da política, do ser humano. Não tem esse papo de que a filosofia, o filósofo é um cara que fica viajando em elucubrações, devaneios. Não, o filósofo dirige a sua pesquisa, a sua reflexão para o mundo real, para a realidade concreta dos seres humanos, da sociedade, da política, etc. Tá ok? Essa ideia de que filósofo é um cara que não tem o que pensar, que fica pensando besteira, isso é uma ideia extremamente preconceituosa e própria de quem não entende nada do que é filosofia ou não quer entender, né? Muito bem, mas vamos lá então. Então, pensar o ser humano é uma coisa que a filosofia já faz há séculos.
Mas qual é a diferença quando chegam os filósofos existencialistas Kierkegaard, Nietzsche e os demais? A diferença é que agora esses filósofos, eles querem pensar o ser humano voltado para a individualidade do ser humano, sabe? Eles querem pensar o ser humano nos seus sentimentos, na sua vida, nas suas vidas, enquanto seres concretos, né? Então, essa que é a grande questão dos existencialistas. Propõem pensar o ser humano a partir das suas existências concretas, da sua existência individual concreta, seus sentimentos, suas angústias, seus dramas, suas vidas. Por isso que o existencialismo trouxe, e agora atenção aí, futuros psicólogos e psicólogas, por isso que o existencialismo trouxe uma grande contribuição para a psicologia. Ok? Então, os filósofos existencialistas tinham suas diferenças de pensamento, mas o grande elemento em comum dos filósofos existencialistas era este: o foco dos estudos voltado para os seres humanos na sua individualidade, na sua existência concreta. Essa que é a grande marca da filosofia existencialista. Ok? Bom, importante também dizer o seguinte, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Importante também dizer o seguinte, os filósofos existencialistas, eles não estavam preocupados em descobrirem uma verdade universal para o ser humano, né? Eles não estavam preocupados em descobrir uma essência para o ser humano, né? Ou um destino para o ser humano, para onde o ser humano caminha, para onde o ser humano vai, qual é a finalidade da vida ou o fim da vida, né? Eles não têm essa preocupação, né? Essa preocupação é muito própria dos filósofos idealistas. Os existencialistas não têm essa preocupação de tentar descobrir assim, qual é a essência do ser humano, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual é o nosso destino. Eles não estão preocupados em estudar isso. Eles não estão preocupados em pesquisar, entender as origens do ser humano. Para eles, o que importa é a realidade concreta, existencial, presente. Então, veja, o existencialista não está preocupado com o fim da vida, fim enquanto final ou enquanto finalidade lá na frente. Não. Para onde caminha o ser humano? Não, o existencialista não tem essa preocupação. De onde viemos? Ele não tem essa preocupação. Se nós viemos de uma forma ou de outra, se as nossas origens remontam a essa ou aquela tese, eles não estão preocupados com isso. O existencialista está focado no aqui e agora. Ele está focado na existência real concreta, na concretude da existência humana. Ok? A gente, quando clica no slide para mudar, nesse processo aqui, ele é mais lento um pouquinho, né? Bom, eu fiz aqui um slide que, na minha proposta inicial, aparecia bem o tamanho, mas agora nesse modelo aqui, ele ficou um pouquinho reduzido, né? Mas eu vou ler aqui, acho que dá para gente, gente ler, né? Estudar os seres humanos. Ó, eu vou ler com você o primeiro quadrinho aí, ó. Eles, quer dizer, os pensadores existencialistas, focam no sentimento, na vida cotidiana, no individual dos seres humanos, naquilo, naquilo que é mais peculiar dos seres humanos, dos indivíduos. Ok? Bom, repito, como a gente está fazendo essa forma de apresentação, ficou um pouquinho reduzida aí, né, o tamanho, mas acho que vocês conseguem ler, né? É porque eu imaginava a tela inteira, então aí essa criação que foi feita aí ficaria maior na tela inteira, mas dá para acompanhar, né? Então, os filósofos existencialistas, está dando para ler, obrigado, Cris Lagares. Então, os filósofos existencialistas, eles estão focados na vida concreta dos indivíduos, né? Na vida cotidiana, lutas, sofrimentos,
angústias, alegrias, naquilo que é peculiar dos seres humanos, naquilo que é próprio da individualidade de cada um. Eles estão focados nisso. E aí, o segundo quadrinho aí, eles não discutiam métodos científicos, eles não levantavam discussões do ponto de vista científico nessa área, né? As bases metafísicas, tipo aquelas bases metafísicas de Platão que eu acabei de citar aqui, ou as reflexões cartesianas, né, de René Descartes sobre o ser humano, as discussões aristotélicas sobre os seres humanos. Então, eles não levantam essas questões. Eles não estão preocupados com essas questões. Então, eles analisam as angústias, aí o terceiro quadrinho aí, ó, as angústias que os seres humanos sofrem. Eles analisam os sentimentos dos seres humanos, né? Por isso que eles se tornaram muito influentes, muito importantes, deram uma grande contribuição para o campo da psicologia. Ok? Continuando. A passagem do slide é lenta, né? Muito bem. O Gibran parece que caiu e está voltando, né? Então, Gibran, perdeu umas considerações importantes, mas depois a gente retoma alguma coisa se for preciso, tá bom? Bom, então, a temática dos existencialistas. Eles estão discutindo sobre o absurdo, né? Eles estão discutindo sobre a ausência de uma proposta racional, né? Eles não estão preocupados em encontrar uma proposta racional, né? Eles estão analisando a existência real, eles estão discutindo a questão do absurdo, das angústias, do sofrimento, eles não estão preocupados numa proposta racional para o ser humano. Para a visão existencialista, não há sentido a ser encontrado no mundo a não ser o significado que nós mesmos damos às nossas vidas. Olha que interessante isso. Para os existencialistas, não há como encontrar no mundo, fora de nós, um significado para o mundo. Para os existencialistas, o significado que o mundo terá para nós será aquele que nós mesmos daremos. Então, o significado que nós mesmos damos às nossas vidas e à nossa vida no mundo, é isso que é importante para os existencialistas. É diferente, porque sempre a filosofia trabalhou com a ideia de que os significados que estão fora de nós, para além de nós, né? Os significados do mundo, da vida. Por exemplo, o homem medieval, ele viveu num tempo em que tudo era já determinado por sistemas bem rígidos, né? Então, ele já se enquadrava num sistema de pensamento e se enquadrava ali e reproduzia aquele sistema, aquelas sínteses medievais onde a sociedade humana se encaixava ali. O existencialista vai dizer não, não há um sentido pré-determinado, não há sentido a ser encontrado fora de nós no mundo, a não ser o significado que nós mesmos damos às nossas vidas. Está vendo por que os existencialistas foram tão importantes para a psicologia? Outra coisa, nós construímos a nossa vida, entendem os existencialistas. Na visão do existencialista, nós é que fazemos a construção da nossa vida. Nós é que elaboramos a nossa agenda, a agenda da nossa vida. Nós é que damos sentido à nossa vida e construímos a nossa vida. Sim, Gibran, na Idade Média, os existencialistas seriam, se bobear, seriam até queimados, né?
Sim, os existencialistas na Idade Média seriam hereges, né? Por muito menos que isso, gente foi queimada na Idade Média, né? Então, o Galileu Galilei, só porque falou que o mundo, que o universo era heliocêntrico e não geocêntrico, ele quase virou churrasco, né? Ele não virou porque ele se retratou para salvar a própria pele, né? Mas você vê, e Galileu Galilei já estava mais para frente, né? Do que a Idade Média, né? Então, assim, sim, os existencialistas na Idade Média seriam considerados hereges, né? Teriam muito problema para se manter na existência, né? Teriam muita dificuldade para viver a sua existência plena, né? Bem, tudo certo. Vamos lá, então. Então, para o existencialista, nós construímos a nossa vida, nós é que somos os responsáveis por nossa vida, então nós definimos a nossa caminhada, nós definimos a nossa existência. Ou seja, os existencialistas estão jogando muita responsabilidade em cima dos seres humanos sobre o que nós fazemos com a nossa existência, sobre o que nós fazemos com a nossa vida. Né? Tudo bem, o Thales está reagindo aqui, né? Não poderia escolher falar da sua teoria, pois não seriam existencialistas, pois não conseguiriam fazer escolhas. Tá, tudo bem, é verdade. Só que é bom a gente lembrar também que sempre surgiram pensadores que reagiram ao sistema, né, dominante. Né? Mas realmente você tem razão em parte sobre isso. Mas sabe, sempre teve pensador que reagiu, né, ao sistema dominante. Ah, muito bem, Gibran. Ó, Gibran. Tá certo. Muito bem, Gibran. Então, pessoal, eu gostei da frase, Gibran, né? Eles não existiriam, apenas seriam. Tá certo, tudo bem. Então, voltando aqui nessa linha de raciocínio, o existencialista diz: nós definimos a nossa caminhada, nós definimos a nossa existência. E aí, dizem os existencialistas, nós temos liberdade de escolha, nós fazemos as nossas escolhas. Ok? Quer dizer, predestinação? Não, Fran, eles não tinham a mínima preocupação com isso. Não, eles são totalmente contrários à questão da predestinação. Para o existencialista, o Fran, não há nada predeterminado. Para o existencialista não há predestinação. A filosofia existencialista não combina em nada com a teologia calvinista, né, de João Calvino. Não, eles não acreditam de forma alguma em predestinação. Para o existencialista, não tem nada pré-determinado, nada pré-definido. Para o existencialista, nós fazemos as nossas... Agora a Franja está dizendo que eles eram arminianos. Também não eram arminianos, também não. Não eram nem calvinistas, nem arminianos. Muito pelo contrário. O Nietzsche, agora o Gibran já disse que o Nietzsche era arminiano. Ah, beleza, uma festa aqui teológica, filosófica, né? Gostei de ver. Não, na verdade, né, eles não se enquadravam nem no arminianismo e nem no calvinismo, né? Pode ter certeza disso. Muito bem. Ah, foi boa demais, viu? Ok. Olha o Thales agora. Foram pré-determinados para serem existencialistas. Então eles eram pré-determinados. Tá certo, foi boa essa, muito bem. Tá uma festa isso aqui hoje, né? Sim, tudo bem, Gibran. Vamos lá então. Gostei das observações aí. Estamos fazendo uma reflexão filosófica e unindo com a teologia, né? Beleza. Numa aula de psicologia, né? Bacana demais. Muito bem. Bom, então, diziam os existencialistas, né? Nós temos liberdade de escolha, nós fazemos as nossas escolhas. Isso é muito importante para o existencialista, certo? E assim nós construímos a nossa vida, né? Mudando o slide, após esse momento aqui muito interessante. Então, os existencialistas, eles colocam a responsabilidade das nossas vidas e da nossa existência nas nossas próprias mãos, né? Quer dizer, eles colocam a responsabilidade das nossas vidas sobre nós mesmos. Eles estão dizendo o seguinte: nós, seres humanos, somos responsáveis por nossas vidas,
pela vida da humanidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que escolhemos. Então, a responsabilidade está toda sobre nós mesmos, né? É isso que eles estão dizendo. Ok? Isso é... Sim, aí começa a angústia no existencialismo, exatamente. A partir daí começa a angústia no existencialismo. Correto, Gibran, é isso mesmo. Kierkegaard diz o seguinte, a gente tem tanta liberdade, e isso aí, exatamente, eu ia falar quando a Cris já colocou aí, ó, a turminha aqui tá super afinada. Então a gente tem uma liberdade tão grande que essa liberdade, diante das N possibilidades que temos, essa liberdade nos gera angústia. Esse é um conceito importante em Kierkegaard. Muito bem. Continuando. Mudando aqui o slide. Bem, para Kierkegaard, eu vou falar um pouquinho sobre a fé em Deus para Kierkegaard. Para Kierkegaard, para suprirmos o vazio da nossa existência, precisamos ter fé em Deus. Não significa que Kierkegaard está dizendo que está em Deus o sentido das nossas vidas, que estaria em Deus o sentido da nossa existência. Não, Kierkegaard não está dizendo isso. O sentido das nossas vidas, da nossa existência, está na própria existência, está no concreto, e não no abstrato, não na essência. Lembra a história lá do Platão? Então, para Kierkegaard, o sentido das nossas vidas, da vida humana, está na própria vida humana, está na própria existência. Não está em Deus o sentido das nossas vidas. Mas Kierkegaard admitia que a fé em Deus, a fé no transcendente, a fé em Deus, nos ajuda a suprirmos os vazios da nossa existência. Percebe a diferença? Para Kierkegaard, eu não dependo de Deus para que a minha vida tenha sentido, mas tendo fé em Deus, eu consigo superar uma série de sofrimentos e consigo superar os vazios da nossa existência. Ok? Essa aqui é a ideia. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho de Nietzsche, que lógico que a gente vai precisar falar de Nietzsche mais depois, com mais calma, mas vamos fazer aqui uma pequena introdução a Nietzsche. Nietzsche é totalmente diferente do pensamento aí do Kierkegaard, né? Nietzsche é alemão, também teve uma vida breve, não teve uma vida muito longa não, né? Ele viveu praticamente 56 anos, né? 56 anos. Né? Não, 46, né? 46. 46 anos, né? 46 anos. Não, o Nietzsche, o final da vida de Nietzsche, ele ficou muito doente, né? Ele contraiu, ele inclusive ficou louco no final da vida, né? As más línguas falam que ele ficou louco por ser filósofo e por ter falado o que falou sobre a questão de Deus e tal, mas isso não tem nada a ver. Nietzsche ficou doente mental porque ele contraiu sífilis, né? Exatamente, o Tales colocou aí. Ele contraiu sífilis e a sífilis levou ele a uma gravidade tal da doença que levou ele até a demência, né? Até a doença mental. Nós temos que lembrar que uma coisa que a gente esquece muitas vezes, né? Que na Idade Média e mesmo nos últimos anos do século XIX, né? A sífilis matou muita gente, né? Porque não havia antibiótico, né? Não havia penicilina. Então a sífilis, que hoje é uma doença que não mata, né? Se for tratada, não mata, né? Ninguém hoje precisa morrer por sífilis, né? Mas houve uma época na história da Idade Média e também no século XIX que a Idade Média a sífilis matou muito, 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 muito. Porque as pessoas contraíam a sífilis em bordéis, em zonas de prostituição, né? E os homens contraíam sífilis, aí não tinha cura. Então, o Nietzsche, ele sofreu da questão da loucura
tudo indica que foi por causa da sífilis, né? As más línguas falam que é porque ele era filósofo, porque ele falou que Deus não existe e tal, não. Aí é que Deus está morto, né? Então, mas isso tudo é álgebra. Isso tudo, álgebra, pega leve aí com os luteranos, meu irmão. Isso tudo, na verdade, é uma falta de conhecimento muito grande. Ele ficou doente mental por causa da sífilis, né? Bom, tem uma piada, né? Mas isso aí acho que isso é piada mesmo, acho que é uma lenda. Que diz que ele chegou num lugar e perguntou perguntou por um endereço, né? E só que entenderam errado a pergunta dele e indicaram o bordel. E ele foi pro bordel assim, por engano. Isso aí é mais uma lenda, né? Só que aí ele acabou gostando do que viu lá, do que encontrou lá e acabou então se envolvendo. E ele então acabou realmente contraindo sífilis e tal. Mas enfim, realmente ele teve uma doença mental por conta da sífilis. Bom, mas Nietzsche foi um grande pensador, um grande filósofo, muito sábio e um cara assim totalmente diferenciado para o seu tempo, né, na sua linha de reflexão. Então ele era um filósofo existencialista ateu, diferentemente do Kierkegaard. O Nietzsche era um filósofo existencialista ateu, né? Nietzsche foi um crítico do cristianismo, né? Nietzsche foi um crítico da questão do cristianismo, sobretudo da forma como o cristianismo se apresentava no seu tempo. Então ele fez algumas críticas muito sérias ao cristianismo, fez críticas sérias à igreja, e ele era um ateu, e ele dizia o seguinte, uma das suas teses era o seguinte, que nós, seres humanos, é que criamos a ideia de Deus, criamos a figura de Deus. Em outras palavras, dizia Nietzsche, nós criamos Deus, o ser humano criou Deus porque tinha necessidade de criar um ser superior a ele próprio, né, o ser humano, que justificasse uma série de questões e amenizasse o anseio por sentido da vida. Veja bem, gente, nós aqui estamos estudando pensadores como Kierkegaard, agora estamos falando sobre Nietzsche. Ao apresentar para vocês esses pensadores e essas teorias tão impactantes, ninguém aqui está impondo sobre vocês essas teorias, tá bom? Quero que fique bem claro que as teorias dos grandes pensadores que a gente estuda na faculdade é para nosso conhecimento. Agora, você tem toda a liberdade de adotar as linhas de pensamento que melhor fizer sentido para você, que mais fizer sentido para você, que melhor lhe aprouver, ok? Ninguém aqui está impondo que você pense como Nietzsche, que você pense como Kierkegaard, que você pense como Karl Marx, como Jean-Paul Sartre. Não, ninguém está impondo nada. Aqui é uma universidade, estamos estudando, estamos pesquisando. Cabe a você o desafio de formar a sua própria opinião a partir dos estudos que você vai fazendo, né? Então você vai formando a sua base teórica, você vai se identificando mais com a linha de pensamento A ou a linha de pensamento B. Por exemplo, na psicologia, tem gente que se identifica mais com Freud, enquanto que outros se identificam mais com Jung, né, por exemplo. Então, tem gente que vai se deliciar com a linha da Gestalt e vai se tornar um profissional na linha da Gestalt. Então, universidade é isso. Você vai conhecer as diversas linhas e você vai se identificar, né, mais com essa do que com aquela. Agora, nossa obrigação enquanto professores e pesquisadores é trabalhar com você as mais diversas linhas de pensamento, apresentar o máximo possível para que você tenha o conhecimento e desperte em você o interesse para pesquisar, tá bom? Porque nós também aqui não vamos dar tudo pronto para você que vai se estimular para a pesquisa, né? Então, quando eu estou falando aqui de Nietzsche, que Nietzsche disse que Deus não existe, que Deus é uma criação do ser humano, essa é a posição teórica filosófica de Nietzsche. Não quer dizer que você é obrigado a concordar com ele, né? E nem eu estou impondo isso a você. Aí cada pessoa vai fazer a sua linha de análise. Então, para Nietzsche, Nietzsche ele entende que nós, a humanidade, que precisava criar a ideia de um Deus superior, porque isso, vamos dizer assim, era uma necessidade do ser humano.
era compatível com as suas necessidades. É o que Freud falava de o suspiro dos oprimidos, né? Para Freud, Deus seria como que o suspiro dos oprimidos, né? Então, Nietzsche, Freud e Marx, esses três grandes pensadores, Friedrich Nietzsche, Freud e Marx, foram três pensadores que defenderam essa tese de que nós, seres humanos, é que criamos a ideia de Deus, porque tínhamos essa necessidade. Os três vão falar essa mesma coisa, porém com palavras um pouco diferentes. Mas os três vão defender a tese de que Deus é uma criação do ser humano, da humanidade. Por isso que eles são chamados na história da filosofia, né, de os mestres da suspeição, ou os mestres da suspeita. Por quê? Porque colocaram em suspeita bases já consolidadas do mundo ocidental, sobretudo do ponto de vista da religião, da fé. Ok? Então, Nietzsche vai dizer que os seres humanos criaram a ideia de Deus. Então ele diz, nós criamos Deus. Para ele, Deus, para Nietzsche, Deus é uma criação humana. Nietzsche criticou o excesso da razão, que acabou levando a humanidade para o mundo caótico em que vive. O que significa isso? Nietzsche entendeu o seguinte, o ser humano usou a razão de forma tão excessiva, criou tantas coisas, construiu tantas coisas, que acabou gerando um mundo caótico. E olha que ele está falando do século XIX, hein? Que ele morre em 1900, né? Imagine se ele vivesse hoje. Então, ele fala o seguinte, que o homem usou excessivamente a razão, o racional, né? A razão instrumental, prática, mas criou tantas coisas, construiu máquinas, construiu armas de guerra. Então, o homem, ele criou tanta coisa a partir da razão, ele usou excessivamente a razão e acabou caminhando para uma humanidade caótica, para um mundo caótico. Então, ele é um crítico desse uso excessivo da razão. Por que excessivo aí? Porque muita racionalidade, mas que acabou também construindo muita coisa nociva para a própria humanidade. Criou um mundo caótico na visão do Nietzsche. E ele está falando isso lá meados do século XIX. Né? É muito importante pensar isso. Eu acho que se Nietzsche vivesse hoje, tivesse essas ideias semelhantes, certamente ele ia reforçar essa ideia do mundo caótico. Não, ele realmente não tinha... não tinha assim... Eu confesso a você que eu nunca me preocupei em analisar mais a questão dele em relação aos estoicos, né? Mas posso até rever isso aí, nunca me preocupei em analisar essa questão. Tá ok? Eu sei que ele faz aquela discussão lá de Dionísio, né? Então, mas a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas ele realmente faz essa crítica ao uso excessivo da razão, né? Porque não é que ele é contra o uso da razão, de forma alguma, né? Mas é porque ele está dizendo o seguinte, que de que valeu tanta racionalidade para levar o mundo a tanto problema, tanta destruição e a esse mundo caótico em que a sociedade humana vive. Essa que é a grande crítica dele, ok? Muito bem. Mudando o slide. Bom, como eu já disse, né, para Nietzsche, Deus é uma criação humana, nós criamos Deus, é uma criação humana. Perdão, aqui houve um pouco de duplicidade das ideias, né? Perdão. Agora, ele fala o seguinte, nós estamos no protagonismo das nossas próprias vidas. Então, para Nietzsche, perdão que houve aqui uma duplicidade de ideias, mas vamos destacar aqui, nós estamos no protagonismo das nossas próprias vidas, essa que é a ideia do Nietzsche. Aí ele fala, né, da questão da transvaloração dos valores, né, quer dizer, ele fala o seguinte, que nós mudamos os valores, né, a humanidade desenvolveu uma mentalidade de rebanho, que ele fala, né, quer dizer,
Ah, perdão, o Nietzsche, perdão, o Nietzsche não, o Gibran perguntou se ele era um crítico do positivismo. Sim, ele era um crítico do positivismo, sim, porque ele é um crítico do positivismo, sim, porque o positivismo também é uma visão muito reducionista da história, né? Tudo visto tão somente pelo campo da ciência. Então, nesse aspecto, eu diria que ele é um crítico do positivismo, sim. Porque a visão positivista de Augusto Comte é uma visão reducionista também. Você escrever ordem e progresso, que está na bandeira do Brasil, é um lema positivista, né? O positivismo é uma linha de pensamento organizada por Augusto Comte, na França, né? E que tem uma visão muito assim pragmática e é uma visão que é considerada por muitos críticos como uma visão reducionista, porque reduz tudo para o campo da ciência. E hoje a própria fenomenologia entende que o mundo não é só ciência, né? Que a ciência não é a única visão do mundo a ser considerada, ela não tem a última palavra, né? Ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho, depois a gente vai voltar a abordar mais Nietzsche, tá bom? Então vamos trabalhar mais sobre Nietzsche, vamos trabalhar um pouquinho mais também Kierkegaard. Olha eu clicando no Space aqui para mudar o slide. Olha, mudou mesmo. Tá bem. Bom, vamos falar um pouquinho de Sartre para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele é o filósofo do século XX que mais propagou as ideias da filosofia existencialista. Então, ele é um grande existencialista do século XX, francês, né? E ele tem aquela famosa frase: a existência precede a essência. Aqui, essa ideia é básica do existencialismo, né? Aqui, nós voltamos lá na discussão da teoria platônica, lembra? Do mundo das ideias, dos dois mundos, né? Mundo sensível, mundo das ideias. O Jean-Paul Sartre vai dizer o seguinte: a existência precede a essência. O que significa isso? Significa o seguinte: o próprio ser humano é que define a sua essência a partir da sua existência. Então, é como se disséssemos assim: a partir do momento que o ser humano nasce e começa a construir a sua existência, então, aí sim, a sua existência começa a ser definida, construída, elaborada. Então, a existência, dizia Sartre, vem primeiro. É ela que vai definir a essência, e não o contrário. Quer dizer, para o existencialista francês Jean-Paul Sartre, não é uma essência pré-concebida que vai definir a nossa existência. É o contrário. A nossa existência concreta, individual, é que vai estabelecer, definir a nossa essência. Então não há uma essência previamente concebida, nem a partir de Deus. Sartre também é um filósofo existencialista ateu. Ele vai dizer que a nossa essência humana não está pré-definida em Deus, ou em nenhuma outra forma pré-concebida, tipo metafísica, tipo a teoria platônica. Ok? Então, a existência, essa frase é de Sartre, é famosa. A existência vem primeiro, precede a essência. Então, primeiramente, o indivíduo nasce e passa a existir. Aí depois, ao longo da sua existência, ele mesmo vai definir a sua própria vida. Vai encontrar, então, a sua essência. Vai construir a sua essência a partir da própria vida. Então, dessa forma, cada indivíduo, diz o Sartre, que é a linha dos existencialistas em geral, né? Nesse ponto, eles pensam em comum. Dessa forma, cada indivíduo responde pelos seus próprios atos. Responde por suas próprias escolhas. Né? Agora, as nossas escolhas podem causar angústias. Por quê? Porque algumas dessas escolhas podem ter consequências ruins, podem ter consequências irreversíveis para toda a vida. Então, elas podem causar muita angústia. Por isso que ele vai dizer, então, que nós temos que viver com sabedoria para fazermos as melhores escolhas, para fazermos as escolhas mais acertadas.
para a nossa vida. E outra coisa, o fato de Jean-Paul Sartre entender que a nossa existência precede a essência e que não há por que perguntar por uma essência prévia e não há por que perguntar para onde vamos, se há vida depois da morte, ele não está preocupado com nada disso. O fato dele dizer isso não significa que ele não dê valor à existência, pelo contrário, ele dá muito valor à existência. Por isso que ele vai dizer, então, que nós temos que saber fazer as melhores escolhas e fazer da nossa vida uma existência plena de significado, plena de sentido, né? Fazendo as melhores escolhas. Jean-Paul Sartre foi um ativista político muito importante nos anos 50, 60 do século XX. Ele foi um grande pensador francês, muito considerado, né, mundialmente, muito considerado na França, né, muito respeitado por suas ideias, né. E ele teve uma companheira também que foi muito importante no século XX, que foi Simone de Beauvoir, né. Simone de Beauvoir também era uma filósofa, mulher, filósofa existencialista, feminista, né? Então, a Simone de Beauvoir, com as suas teorias, com as suas ideias, com os seus escritos revolucionários, ela contribuiu muito para a revolução do mundo feminino, para a revolução da importância da mulher na história. Simone de Beauvoir foi muito importante aí nesse processo, ok? E, para a gente finalizar, o último slide de hoje, Sartre afirmava, Jean-Paul Sartre afirmava, sobre os intelectuais, interessante essa ideia do Sartre, ele dizia o seguinte, os intelectuais têm uma contribuição muito importante para dar para a sociedade, né? Por quê? Porque ele dizia, os intelectuais devem contribuir para o uso da nossa consciência, para que nós possamos fazer as melhores escolhas, as escolhas mais adequadas. Então, ele entende que os intelectuais têm uma contribuição importante para dar para a sociedade. Tanto ele acreditou assim, tanto ele defendeu essa tese, que ele procurou ser muito influente na França e na Europa, né? Ele foi um crítico a toda forma de violência, de preconceito, foi um crítico do sistema nazista, foi um crítico, né, do sofrimento que o nazismo impôs às comunidades judaicas e a outras comunidades naquela época, não só o judaísmo que foi vítima de opressão, né? Mas outras correntes também, outras minorias étnicas também sofreram horrores nas mãos do nazismo. Então, Jean-Paul Sartre foi um intelectual com uma importante linha de atuação política na Europa, especialmente na França, ok? Então, o existencialismo tem aí nesses nomes que destacamos hoje algumas dessas bases importantes, e isso tudo contribuiu muito para a psicologia, né? Para a psicologia, tá ok? Bom, hoje, com isso, hoje nós temos um passo para entendermos o existencialismo e vamos voltar a essa temática outras vezes para a gente ir aprofundando aos pouquinhos essa reflexão, tá bom? Bom, eu paro por aqui a minha apresentação, mas a palavra está em aberto aí. O nosso espaço está em aberto. Eu agradeço pelas dicas que vocês me deram sobre essa outra forma de apresentar a aula, porque eu realmente não conhecia esse caminho, esse atalho, né? E foi legal, me deram a dica aí, funcionou bem. Acho que ficou bacana assim, que eu pude ver vocês, né? Ao mesmo tempo que vi o conteúdo que planejei para apresentar. Legal, bacana. Vou tentar na próxima vez trazer em PDF para ver se a gente evita desconfigurar muito, né? Mas valeu pela dica aí, Gibran, obrigado. Valeu pela dica, Thales Augusto Miranda, valeu. Não, sim, eu sei, Gibran, que sim, eu sei que quando eu gero um PDF, eu tenho o arquivo original em PowerPoint. Sim, eu tenho ciência disso. Perfeitamente. E se eu precisar fazer uma nova edição, eu volto lá no PowerPoint e faço nova edição. Sim, claro, eu tenho consciência disso. Muito obrigado, valeu. Valeu, Cris, obrigado. Bom, gente, então nós podemos encerrar por hoje. Valeu, Matheus, um abraço. Boa noite, Eliane.
Obrigado, gente. Ó, tudo que eu estou preparando e encaminhando para vocês vai estar disponível lá no Siga para vocês, tá bom? Podem confiar, né? Às vezes eu sou um pouquinho lento para colocar, porque eu vou lapidando, criando, escrevendo, mas eu vou colocar tudo lá, tá bom? Muito obrigado pela atenção especial de vocês.